Ontem eu estava assim bem cansado, eu digo, rapaz, eu não quero ir para a igreja, mas eu também não quero ficar em casa, o que é que eu faço? Por conta do cansaço, do enfado. E o sábado traz consigo aquele alento gostoso. E a vontade é deitar numa rede e botar as pernas para cima, mas ao mesmo tempo, poxa, vai ter culto, vai ter atividade, eu não posso ficar em casa. E é bom ver vocês aqui, a quem o Espírito Santo tem incomodado e tem vindo, tem estado presente. Sabemos que daqueles que estão em situação de risco, que não podem estar presentes, e por isso têm assistido de casa. Mas peça a Deus condições, peça a Deus, quem sabe, coragem ou fé. Para alguns é uma questão de fé, de coragem, talvez, que se arriscar um pouquinho. E fé, um dos conceitos de fé é que a fé se arrisca, a fé se arrisca, a fé toma posse da promessa. Agora a fé se arrisca baseada na promessa. Se Deus não prometeu, então não se arrisque, que aí é tentação. Então venha. Tem aqueles também que se acomodaram de tal forma que já fazem planos de não vir para a igreja. Isso não é bom. Quero dizer a todos que nós estamos passando por uma sacudidura que só está se avolumando, só está aumentando. E cuidado para que o seu discurso não seja um discurso que venha finalmente colocar você do lado errado. Precisamos ter bastante, mas bastante cuidado com tudo que nós vamos fazer da agora para frente. Porque tudo, queridos irmãos, é uma questão de vida ou morte. Coroa da vida ou fogo de Malaquias. Não tem para onde correr. Nesta manhã, eu quero falar sobre primícias. Isso ficou na minha cabeça porque a irmã Irail disse, pastor, fale para a gente sobre primícias, o tema geral do nosso evento aqui, e eles estão lá em festas, aniversário da igreja da Ribeira. Eu escrevi aqui alguma coisa a respeito, e eu pensei muito, poxa, eu vou compartilhar a mensagem que eu preguei na Ribeira com outras igrejas. Por quê? Porque Cristo está vindo buscar os eleitos e fiéis, aqueles que vencerão juntamente com Ele, e queremos que esta igreja esteja pronta para subir com Cristo para os céus. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Salmos, Salmo 30. Salmo 30. O Salmo 30 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, Deus meu, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade?
Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém. Queridos irmãos, este salmo, ele era cantado em uma das festas de Israel. Vocês sabem que Israel tinha algumas festas. E qual é o capítulo na Bíblia que trata das festas de Israel? Qual é o capítulo da Bíblia? Faz de conta que eu vou pregar um sermão. Alguém chega para mim e diz assim: pastor, que sermão o senhor pregaria onde nós poderíamos apresentar toda a mensagem de Deus? Qual seria esse capítulo no Antigo Testamento? E qual seria esse capítulo no Novo Testamento? Você sabe? Bem, o Dr. Alberto Tim, na sua tese doutoral, ele coloca os 12 capítulos que servem de fator integrativo para a mensagem a ser pregada. O capítulo 8 de Daniel e o capítulo 14 de Apocalipse. Mas vocês têm ali tudo muito sintetizado, principalmente Daniel capítulo 8. Mas se você fosse pregar um capítulo da Bíblia, que capítulo seria esse? Onde está tudo ali num só pacote. Alguém quer chutar? Bom, o capítulo seria o capítulo 23 de Levíticos. Capítulo 23 de Levíticos. O que nós temos ali, queridos irmãos? No capítulo 23 de Levítico, nós temos as festas de Israel. Todas elas estão citadas ali. E nas festas de Israel, nós temos todo o plano da redenção traçado. Nós temos a Páscoa, que é a cruz. Temos ou não temos? Nós temos a expiação, que é o juízo investigativo, o juízo. Nós temos o Pentecostes, primícias. Nós temos a festa das trombetas, que aponta para a ressurreição e para a proclamação. Nós temos o sábado, que é apresentado não apenas como mandamento. Então Moisés, por orientação de Deus, tirou o mandamento do sábado e colocou à parte para dizer o seguinte: não é só um mandamento moral, é também um dia de celebração, é uma festa. E nós temos a festa dos tabernáculos, essa está para chegar, essa vai estar para chegar, onde nós festejaremos a nossa libertação final, a consumação da libertação. Está todo o plano da salvação, irmãos, ali nas festas. E entre essas festas está as primícias. As primícias. Quando o israelita, que tinha a obrigação de comparecer em 3 festas, todo ano, ele tinha que comparecer em 3 festas. De todas as festas, em pelo menos 3, ele tinha que estar lá. E José e Maria, eles fizeram isso com Jesus. Anualmente, diz o texto lá de Lucas capítulo 2, eles iam para uma dessas festas. Eles iam. E lá no cerimonial aconteciam algumas coisas, e eu não vou entrar nesses detalhes. Eu quero destacar aqui pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto é que eles cantavam, e além de cantar, eles liam. Na leitura, o assunto das primícias aparece em forma de lei. Mas o mesmo assunto das primícias aparece em forma de louvor. Quando vocês comparam o mandamento com o cântico, então vocês vão descobrir
que o livro dos Salmos, ele é um reflexo da lei. O livro dos Salmos é um reflexo da lei. Ou seja, ao cantar, eles cantavam o que estava na lei. E eles colocavam ali a sua experiência, a sua história. Então eles pegavam a lei, eles pegavam a sua história de vida, e eles colocavam agora os atos poderosos de Deus na vida deles, e eles transformavam tudo isso em um cântico. Eu pergunto, é diferente do que nós fazemos hoje? Não. Não é isso que nós fazemos hoje? Foi na cruz, ato poderoso de Deus, em que ao fim, percebi, aqui o que? Minha experiência em relação à cruz, meus pecados recaiu em Jesus. E o que é que nós temos aí? Uma confluência de um mandamento de Deus, de um ato de Deus e de uma experiência humana em relação ao mundo e também em relação a Deus. O que foi, o que é, o que eu passei antes, o que eu estou passando agora. Eu perdido, eu salvo, eu escravo, eu libertado, eu sem nada e eu com tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós falamos, irmãos, muitas vezes de primícias sem entender o contexto. E para nós entendermos o contexto, no cerimonial do Antigo Testamento, na festa das primícias, eles cantavam o que já estava escrito em forma de lei. O que estava escrito em forma de lei veio mais tarde em forma de cântico. Davi colocou o seguinte: deixa eu colocar aqui a experiência do mandamento, deixa eu colocar aqui a minha experiência. Então Davi coloca em forma de cântico aquilo que Moisés colocou em forma de lei, de mandamento. Então vamos comparar, e preste atenção se não é a mesma coisa. E o interessante é que no cerimonial da festa das primícias, eram apresentados os dois textos da Bíblia. Era lido Deuteronômio capítulo 26 e era cantado o Salmo 30. Vamos a Deuteronômio capítulo 26. Olha o título em cima aí. Eu leio: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, veja que isso aqui é mandamento. Deus vai agora ordenar. Ao possuí-la e nela habitardes, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao Senhor naqueles dias, for sacerdote, e lhes dirá, virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhe dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com maravilhas, e nos trouxe, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra
que emana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Sabe, quantos sermões de mordomia já foram feitos neste púlpito? E nós falamos muito de primícias. Irmãos, vamos trazer o primeiro, vamos trazer o melhor. Mas nós não atentamos para os motivos. Esse texto que eu acabei de ler, e o que está no Salmo 30, lá nós temos os motivos. E os motivos, queridos irmãos, para colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, para nós trazermos o primeiro fruto de toda a nossa renda, é o que Deus fez por nós, é o que nós passávamos sem Deus, era a situação na qual nós estávamos mergulhados. E veja, queridos irmãos, Deus ordena trazer os primeiros frutos e colocar perante o Senhor. Olha, apresenta os teus primeiros frutos perante o Senhor, e agora testifique. E o que é que você vai testificar? Eu era escravo, eu desci para o Egito, nós fomos maltratados, passamos por angústias, sofremos fome, fomos mergulhados em muitas necessidades, e passamos por isso, e por isso, e por isso, mas não ficou só nisso. Deus, Ele colocou a sua mão, Deus interveio e Ele colocou a sua mão, e Ele nos libertou, e Ele operou milagres, e Ele agiu poderosamente, e Ele nos trouxe os seus sinais, e Ele nos tirou dessa terra, Ele nos trouxe para uma terra que mana leite e mel, e nós estamos aqui agora contentes, reconhecendo tudo isso. Entendem? A festa das primícias, irmãos, é uma festa de gratidão por tudo o que Deus tem feito a cada um de nós. Não existe um povo mais ingrato do que nós, irmãos. Nós nos acostumamos com as míseras moedas, os míseros centavos que nós temos apresentado ao Senhor nosso Deus. Nós temos tido medo, querido irmão, de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Dízimo é mandamento, 10%. Oferta é gratidão. Não tem para onde correr. E é quando você mede a cruz, é quando você mede o que Jesus Cristo fez e faz por você, que vai ser demonstrado na tua primícia, na oferta das tuas primícias. E queridos irmãos, existem muitos mandamentos na Bíblia que, de acordo com Paulo, nem deveria existir em forma de mandamento. Se nós fôssemos um pouquinho mais espirituais, se nós fôssemos um pouquinho mais inteligentes, se nós fôssemos um pouquinho mais gratos. Eu me lembro de 2, talvez 3 momentos em que o povo de Deus teve essa demonstração apoteótica. O primeiro momento foi quando Deus ordenou a confecção do santuário. E Ele disse, olha, vamos precisar de ofertas. Vamos precisar de ouro, de púrpura, de ferro, de metal, disso, daquilo. Vamos precisar. E o povo levou, irmãos, o povo trouxe. E aí saiu um decreto. Moisés emitiu um decreto para que o povo não levasse mais oferta. Não tragam mais, já tem demais. Depois desse dia, queridos irmãos, não se vê praticamente um evento com a mesma proporção. Eu fiquei analisando essa postura do povo de Israel
Primeiramente, eles tinham acabado de sair da escravidão. Eles tinham acabado de ver os milagres de Deus, como nós acabamos de ler aqui no texto, tanto no Salmo como em Deuteronômio 26. Eles tinham acabado de ver tudo isso. Eles acabaram de ver, queridos irmãos, um mar que, de acordo com o que eu li, na região mais rasa, são cerca de, na região mais profunda, cerca de 500 metros de profundidade. Na mais rasa, eu já tentei conjecturar aí a profundidade do lugar em que eles passaram, aí entre uns 50 a 100 metros, eu não sei, irmãos, mas imagine você atravessando aqui no meio do mar, e olhando aí para um lado, olhando para o outro. Alguns filmes colocam uma altura medonha, outros colocam uma alturinha, mas eu não imagino uma alturinha, irmãos. Imagine 30, 40, 50 metros ou mais de parede, de um lado e do outro aí, e você passando com o pé enxuto, dá para ter uma ideia? Esse povo agora é libertado. Os egípcios morrem, perecem todos ali no mar. E eles agora presenciam o maná, presenciam as bênçãos, presenciam tudo. E Moisés diz para eles: olha, vocês agora são um povo livre, Deus vai habitar no nosso meio, mas nós vamos ter que fazer um santuário. Tragam suas ofertas. Tragam suas ofertas. Irmãos, a Bíblia diz que teve que sair um decreto para proibir. Para proibir. Olha, já basta, não precisa mais de oferta. Será que nós vamos reviver esse momento mais uma vez, irmãos? Depois, no Pentecoste, quando o povo recebeu a chuva temporã, o batismo do Espírito Santo, é dito que eles vendiam suas propriedades e colocavam ali aos pés dos apóstolos. E um outro momento no Antigo Testamento, quando Davi, também, na intenção da construção do santuário, reuniu riquezas e riquezas para que o melhor fosse feito para Deus. Vocês sabem quanto foi usado de ouro lá no santuário do deserto? Lá na tenda da congregação, vocês sabem? Alguém sabe? Na tenda do deserto, irmãos, foi usado cerca de 1 tonelada de ouro para confeccionar tudo que foi feito ali. Tudo tinha ouro ali. E vocês sabem quanto foi usado no templo de Salomão? Cerca de 22 toneladas de ouro. Era a maravilha do mundo da época. Era a cobiça de todos os reinos. Quem não gostaria de ali sitiar tudo? A única segurança dos templos, irmãos, para não ser invadido, era a fidelidade do povo de Deus a Deus, na obediência da sua lei. Porque imagine todas as nações sabendo de um santuário que estava sendo construído todo de ouro, todo de prata, todo do bom e do melhor. Como de fato mais tarde eles começaram a vir, tanto Egito quanto a Síria e depois Babilônia, e todos, cada um foi levando uma parcela do que havia no santuário. Foi um espetáculo, irmãos. Mas veja, tudo isso foi acumulado para que fosse feito um grandioso santuário para Deus. Muito suntuoso, muita glória, muito tudo. E quando Deus foi habitar esse santuário, ele disse: porque o Senhor Deus não habita em santuário feito por mãos de homens, porque nem o céu, nem o céu dos céus podem conter o nosso Deus. O nosso Deus é grande demais, irmãos, para habitar em qualquer habitação deste universo. Então alguém poderia dizer: para que tanto desperdício de ouro? Irmãos, Deus, com Deus ninguém está desperdiçando. Por isso o salmista Davi, que compôs esse cântico, e o profeta Moisés, o libertador, o juiz que Moisés foi em várias coisas, também escreveu esse mandamento do Senhor: quando você se apresentar perante o Senhor na festa das primícias, você não irá se apresentar de mãos vazias.
Queridos irmãos, sabe, nós somos muito ingratos, nós somos muito, mas muito ingratos mesmo, muito ingratos. Deixa eu ler aqui alguns textos para vocês. Êxodo 34. Êxodo 34. A primícia, ela geralmente é associada à primogenitura. 34. Versículo 20. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas se não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é o das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Então, aqui está a festa das primícias, e junto a ela a questão da primogenitura. Eu quero dizer para você que Deus pede para mim o melhor, de mim o melhor. Deus, Ele me pede, dá-me, filho meu, teu coração. Às vezes nós dizemos assim, Deus tem um cantinho especial aqui, irmãos, quem ocupa canto é vassoura, é rodo. Deus, Ele quer ocupar o trono da tua vida, o trono do teu coração. Nós queremos deixar os farelos para Deus. Lembro que uma vez fizemos um culto jovem no IAN, quando fomos diretor J lá, e teve uma representação. E nessa representação, trouxeram um bolo, e o bolo foi sendo partido. Aí veio alguém escrito assim no peito, um cartaz, ele trazendo um cartaz. No cartaz tinha água. Eu tenho que tirar uma fatia aqui do meu salário. O bolo representava o salário. Eu tenho que dar uma fatia aqui para a água. Aí apareceu depois a energia. Eu tenho que tirar, energia é muito importante. Eu tenho que tirar uma fatia do bolo aqui do meu salário para energia. Aí foi chegando água, feira, gás, e a fatia foi saindo, as fatias foram saindo. Entre uma apresentação e outra ali, daquelas pessoas com esses cartazes, estava o quê? O dízimo e a oferta. E a pessoa vinha com o dízimo, e a pessoa, não, dízimo, espera um pouquinho, gás é mais importante. Aí tirava a fatia do gás. Aí gás levava a sua fatia. Aí dízimo vinha novamente. E eu, rapaz, tem um aluguel, não posso, se eu ficar sem aluguel, eu vou ficar fora de casa. Está aqui aluguel, a tua fatia. Aí dízimo vinha novamente. Rapaz, preciso pagar energia. Está aqui a energia, a tua fatia. Aí vinha dízimo e vinha oferta. E sempre tinha alguma outra coisa na frente. Finalmente saíram todas as fatias. Aí o dízimo chega. Olha, dízimo e oferta. Só temos aqui os farelos. Pegou os farelozinhos ali que foi caindo do corte e foi dado para dízimo e oferta. Pergunto para vocês, isso é primícias? Irmãos, isso é primícias? Isso é primícias? Primícias é pegar o primeiro. Primícias é colocar Deus em primeiro lugar. Primícias é você saber que você foi libertado, que você era escravo. Primícias é você saber que você estava na terra do Egito, com um faraó chamado Satanás. E essa é a representação lá do Apocalipse, no capítulo 11. Egito e Babilônia, tipificando Satanás. Esses são os lugares onde eu e você estávamos. E agora Deus faz tudo por mim, tudo por você. Sabe por quê? Porque Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho. Deus tem o quê, irmãos? Deus tem o quê? E todo filho de Deus é o quê? Todo filho de Deus é o quê, meu irmão? Diga. Todo filho de Deus é primogênito. Todo filho de Deus para Deus é o quê? É primícia. E se vocês duvidam do que eu estou falando, abram a Bíblia em Romanos, eu até penso que anotei aqui, Romanos
capítulo 11, eu sei que é o capítulo 11, versículo 16, onde judeus e gentios que aceitam a Jesus são chamados de primícias. Primícias. E se ainda é pouco, você pode ir ao livro de Hebreus. E no livro de Hebreus, a Bíblia diz claramente que todos nós, na igreja, nós somos o quê? Primícias, primogênitos. Capítulo 12, versículo 22 diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja de quê, irmãos? Igreja do quê, irmãos? Igreja dos primogênitos. Deus nos trata como filhos, irmãos, e Deus nos trata como primogênitos. Todos nós nos céus, seremos a igreja dos primogênitos. Os 144 mil, essa igreja do tempo do fim, a igreja que vai ver Jesus Cristo voltar. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, se eu não estou enganado, mas o capítulo eu tenho certeza é 14, de 1 a 4 vocês vão encontrar, parece-me que é o versículo 3 ou 4. Lá diz que nós somos primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias. Porque é assim que Deus nos trata, irmãos, como primeiros. Um profeta na Bíblia, querido irmão, desejou a bênção dos primogênitos. Quem foi esse profeta? Quem foi o profeta que desejou a bênção do primogênito? Quem foi? Pode dizer, quem foi o profeta? Não foi Jacó. Jacó foi um patriarca. Profeta, profetizou. Mas estou falando aqui de um profeta. Quem foi? Elias. Em Deuteronômio, mais uma vez saiu uma lei. E essa lei diz o quê? Ao primogênito darás porção dobrada. Ao primogênito darás porção dobrada. Porque Deus trata os seus primeiros, as suas primícias, irmãos, com bênção dobrada, com bênção multiplicada. E você trata a Deus com o quê? Com bênção diminuída, com bênção retirada, com migalhinhas, com o que sobra. É assim que nós fazemos. E isso é para tudo. Para tudo. E Elias chega para Eliseu e diz assim: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja elevado. Rogo que me toques por herança a porção dobrada do teu espírito. Traduzido, eu quero que você me dê a bênção espiritual do primogênito. Oh, que coisa! E tem gente que vai orar: Senhor, nos dê porção dobrada. Eu estou pedindo o dobro. Irmão, a porção dobrada significa plenitude, significa o máximo da bênção. É Deus te tratando como primícia, como primeiro. Eliseu estava pedindo o que, irmãos? A bênção da primogenitura. Olha, eu quero ser tratado como um herdeiro espiritual teu. Eu quero ter o teu espírito. Eu quero fazer o que você faz. Eu quero que Deus seja comigo como é com você. E vejam que foi esse o grande teste dele. Quando ele chega à margem do Rio Jordão, que ele pega a capa e bate no rio lá, ele diz: onde está o Deus de Elias? Em outras palavras, eu quero que tu esteja comigo e faça comigo o que você fez com Elias. E quando Elias foi, o rio abriu ou não abriu? Abriu. Agora no retorno, o que foi que Eliseu disse? Vou ter que passar nada, Senhor. Eu estou com a capa de Elias, agora eu estou também com a bênção de Elias. E ele jogou a capa: onde está o Deus de Elias? E o rio se abriu, porque ele queria o que, irmãos? A bênção da primogenitura. Ele queria a bênção da primícia, ele queria os primeiros, tudo em primeiro lugar. A bênção da primogenitura
Ela contemplava duplamente. Ela contemplava duplamente. Contemplava duplamente o que, irmãos? O que? Bênçãos materiais. E o que mais, irmãos? E bênçãos e governo. E governo. Bênçãos materiais e governo. Isaque, filho de Abraão, ele era o que de Abraão? Primogênito. Nasceu de acordo com a promessa. Ismael nasceu primeiro, mas não era primogênito, porque não nasceu da promessa. E o que foi que Deus disse para Abraão? Olha, somente Isaque vai herdar o que, irmãos? Tudo. Ismael foi mandado embora, queridos irmãos, com um pouquinho de comida e também com um pouquinho de água. Mais tarde ele veio a ter fome e sede, pelo menos sede, diz o texto bíblico, e Deus teve que socorrer, porque Isaque era o filho da bênção, era o primogênito e herdou tudo. Depois de Isaque veio quem, queridos irmãos? Jacó e Esaú. Esaú tinha o direito, mas ele vendeu, e Jacó roubou. E Jacó herdou legitimamente a bênção da primogenitura quando? Quando lá no Vale do Jaboque, ele se arrependeu, ele confessou seu pecado, o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E aí a bênção foi confirmada. Depois a bênção foi para quem, queridos irmãos? Depois a bênção da primogenitura foi para quem? A bênção de Jacó foi para quem? Para quem? José e bora, irmãos. José e Judá. José e Judá. José, leiam lá o texto de Gênesis 49. José herda na bênção tudo que é de ordem material. Tudo, leiam lá o texto, tudo que é de ordem material, José herda. E Judá herda o quê? Tudo que é de ordem governamental. O cetro não se retirará de Judá. Judá é um leãozinho, olha aí o símbolo da realeza. A bandeira de Judá, representada pelo leão, que vai aparecer lá em Mateus, que vai aparecer lá no Apocalipse, que vai aparecer em outros textos. Sabe por quê? Porque aí já está sendo profetizado o quê? A realeza de Cristo, que viria através de quem? Da tribo de Judá. Então, em José, todas as bênçãos, novo céu, nova terra, mansões, asa, coroa, não sei o quê, que também foi um tipo de Cristo. Em Cristo está tudo reunido. Porque Cristo no futuro seria o quê, irmãos? Também o quê? O primogênito. O primogênito. Irmãos, é assim que Deus me trata, é assim que Deus te trata. Jesus lá em 1 Coríntios ele é chamado de primogênito, em outros textos ele é primogênito, lá em Atos também ele é chamado de primogênito, várias vezes, em várias partes, no livro de Hebreus ele também é chamado de primogênito, em Apocalipse ele também é chamado de primogênito. Eu entraria aqui em muitos detalhes, mas eu não preciso ganhar tempo. O fato é que Deus, ao me chamar a estar na sua presença, Ele diz, venha, e você em primeiro lugar seja uma oferta viva, seja uma oferta viva. E depois Deus diz, agora você vai trazer uma oferta do seu melhor. Primeiro você não poderá dar nada para Deus se você primeiro não se doar para Deus. E ao fazer isso, querido irmão, traga o seu melhor. Traga o seu melhor. Olha, eu gosto muito de conversar com minha mãe, porque toda vez ela diz assim, eu já separei meu dízimo. Vai fazer 90 anos. Já separei meu dízimo. Vocês não sabem como é gostoso ouvir isso. Está em casa, não está indo para a igreja está em reforma, ela diz aqui, eles não vêm buscar, ela fala, ela mete a língua aí também, fala
fala o que dá. Mas meu dízimo já está separado. É bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso. Irmãos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Bom, eu tenho muitos textos que eu não vou ler. Eu mutilei aqui o sermão pela metade. Mas eu quero deixar esta mensagem. Deus te trata como primeiro. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Eu até contei uma experiência, me permitam repetir para encerrar. Eu sonhava, eu pedia para Deus uma bicicleta. Senhor, se o Senhor me der uma bicicleta, para mim está de bom tamanho. Deus me deu bicicleta, moto, carro, mulher e filho. Deus me deu muito. Deus me deu demais. Porque é assim que Deus nos trata. Essa semana eu ganhei uma cama queen, largona. Eu digo, rapaz, se eu ver se faz diferença. Dei 2 voltas ao redor dela. Eu digo, olha aí que coisa boa, rapaz. Vou e volto aí. De graça, uma cama de R$1.000. Né? A gente calcula. E para ir buscar? Eu digo, será que eu vou ter que pagar? Consegui de graça. Consegui de graça. E o colchão? Consegui uma ajuda muito boa. Eu digo, olha que coisa boa, rapaz. E agora, Senhor? É só venha, 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 venha? Eu decidi, poxa, já que Deus me deu tanto, agora eu vou dar uma oferta. Estou direcionando essa oferta para a igreja do Leblon, na compra de 45 livros que ontem eu entreguei e os meninos quase ficaram doidos de alegria lá. Uma coleção completa do Espírito de Profecia. Quase R$600. A gente fica feliz, sabe por quê? Não porque está simplesmente dando, mas porque você tem que olhar, saber que Deus está te dando. Não para ficar retido, guardado, mas para você abrir o coração, alargar o coração, sair desse egoísmo doentio e começar a praticar a fidelidade nos dízimos e a gratidão nas ofertas. Porque nós somos para Deus o que, irmãos? Primícias, primogênitos. E quando Deus te chama, Ele te chama para que você também o coloque em primeiro lugar. Que nesta manhã Deus possa nos abençoar. Que Deus possa te ajudar. E que você possa olhar para a cruz e ver o que Jesus Cristo fez por você. E leia detidamente Deuteronômio capítulo 14, 26 e leia o Salmo 30. Em Deuteronômio, olhe para o mandamento. No Salmo 30, olhe para o louvor e cante e agradeça e diga, Senhor, muito, muito, muito obrigado. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para que tem feito para comigo? Tomarei o cálice do Senhor e exaltarei a sua salvação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, eu quero neste momento orar com vocês e depois da oração nós sairemos aqui da conexão e eu peço que vocês permaneçam um pouquinho, porque eu preciso entrar num processo bem rápido com vocês, tá bom? Não será demorado, será bem rápido, tá bom? Então vamos ficar em pé e vamos encerrar com a oração. Senhor Deus, amado Pai, louvado, glorificado seja o teu santo e excelso nome. Obrigado por tua palavra, Senhor, que foi ensinada na lição da Escola Sabatina, onde nós aprendemos aí sobre cosmovisão, onde nós aprendemos aí sobre os nossos pressupostos, Senhor, na criação, na lei, na redenção e na tua pessoa, Senhor, que é o primeiro, o maior e o fundamento de todo o nosso pensamento. Também agora, Senhor, aprendemos sobre as primícias, essa festa tão importante, onde cada israelita comparecia perante o Senhor e era-lhe ordenado não estar ali de mãos vazias. E ele tinha que levar o melhor e o primeiro das suas rendas, dos seus produtos, do produto da terra. Ele tinha que se apresentar perante o Senhor. Ele tinha que levar, Senhor, a oferta mais simples em termos de sacrifício, que era 2 rolinhas ou um par de pombos, como está escrito em Mateus 12, 2, 24, Lucas 12, 24, onde Jesus Cristo mesmo foi apresentado ali
E os seus pais daqui da terra, por serem pobres, fizeram esse sacrifício e estavam ali, Senhor, para glorificar, louvar e se amparar na salvação representada nesse sacrifício. Ó Deus, a festa das primícias, em que o primeiro, em que o melhor, em que o mais importante era apresentado ao Senhor, no reconhecimento, no espírito de gratidão por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Oh Deus, recebemos isso em forma de mandamento, mas nós queremos traduzir isso hoje como Davi o traduziu, em forma de louvor. Que nós possamos cantar, Senhor, e que nós possamos dizer: Senhor, eu sou teu, e tudo que o Senhor me deu pertence de fato a ti, Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Portanto, ó Deus, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Que o nosso louvor seja um testemunho, como está escrito, que nós testificaríamos perante o Senhor a tua redenção, a tua salvação, a tua libertação. E por isso nós estamos apresentando, Senhor, nesse cesto, nesses frutos, nessas ofertas, não uma compensação, não uma compra, não um mercantilismo, mas um reconhecimento de que aquilo que nós estamos trazendo perante o Senhor é de fato só porque o Senhor nos tem dado. Se o Senhor não nos tivesse dado a vida, a saúde, se o Senhor não nos tivesse dado tudo, ó Deus, o que produziríamos, o que seríamos, o que teríamos, o que faríamos? Mas nós queremos te agradecer, nós queremos te agradecer. E venha, Senhor, através desse gesto, nos curar do nosso egoísmo, venha nos curar da nossa falta de fé, para que nós possamos nos desvencilhar desse mal, dessa doença, que nos faz se apegar a essas coisas desta terra, como se essa terra fosse o nosso céu, e não é. Nós de fato aguardamos um novo céu e uma nova terra. Venha nos abençoar. Assim como o Senhor nos fez primícias para Deus e o Cordeiro, que nós também, por Senhor, possamos fazer do Senhor o primeiro da nossa vida. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.